Olá, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer essa rica oportunidade que nós temos hoje de ministrar aqui na primeira conferência da Convenção Batista Reformada do Brasil. Um abraço a todos vocês. Eu me chamo Michel Augusto e estou aqui para falar sobre a graça em contexto de pregação, mas eu queria tratar disso não usando toda a amplitude que esse tema requer. Então eu vou me concentrar num texto de 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10, e daí nós vamos extrair algumas explicações e implicações fundamentais para aquilo que nós precisamos entender parcialmente nesse texto acerca de pregação, graça em contexto de pregação, tá ok? Bom, o texto diz o seguinte: ouçamos com fé, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos converterdes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira e que certamente virá. Bom, 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, né? Quando nós somos ministrados com esse texto, nós pensamos de modo bem mais contundente acerca da realidade que nos cerca. A simplicidade que o texto bíblico fala acerca da vida da igreja, a simplicidade que Paulo trata aqui em 1 de Tessalonicenses 1, 4 ao 10, acerca de características de igrejas que a gente pode considerar como igrejas autênticas. Num mundo pós-moderno que valoriza a forma em detrimento do conteúdo, nós chegamos à conclusão que, de fato, a palavra de Deus é suficiente. O evangelho pregado em toda a Escritura é suficiente para a nossa fé. Forma tem substituído o conteúdo, e isso tem gerado igrejas que eu chamaria de não autênticas. Igrejas que carecem de autenticidade. Bom, de fato, a pergunta que nós precisamos fazer é: como surge
uma igreja autêntica? Esse texto vai nos responder como surge essa igreja autêntica. Esse texto vai nos dar os subterfúgios necessários para que a gente compreenda, de fato, o que acontece quando a palavra de Deus é proclamada no poder do Espírito, na ação do Espírito Santo de Deus. Nós identificamos nesse texto uma linda relação, uma linda correlação entre a eleição e os frutos que dela nós temos que mostrar e que temos que identificar na igreja do Senhor. Como é lindo ver o desenvolvimento da fé dos nossos irmãos em Tessalônica, fruto dessa eleição poderosa do Senhor. Bom, quando olhamos o texto, nós precisamos fazer uma imersão em tudo aquilo que mostra e denota a sua estrutura de teologia bíblica. E essa carta, ela foi escrita de Corinto, conforme diz lá Atos capítulo 18. É uma carta que tem uma teologia simples, não é uma teologia que vai trabalhar temas mais profundos, porque não houve essa necessidade, né? Porque não existiu uma polêmica para tanto. É uma carta que vai ter uma certa mistura entre consolo, instrução e também um estímulo para uma igreja relativamente nova que vivia num contexto de um ambiente greco-romano. E, de fato, esse ambiente era um ambiente ainda um pouco confuso acerca do entendimento, da confiança que eles deveriam possuir na ressurreição, em detrimento da morte de algum dos seus membros. Bom, aqui nessa carta, como na primeira quanto na segunda carta, nós vamos identificar que a fé deles estava sendo desenvolvida, e desenvolvida de um modo muito lindo, onde a gente identifica o distanciamento dos deuses pagãos e uma identificação clara, como fruto da eleição, uma identificação clara com o Deus, o autor do Evangelho, né? O autor da Boa Nova. Então, essa Boa Nova pregada, a gente vai aprender aqui, ela não se trata necessariamente, ela não trata de uma comunicação ou uma palavra de cunho humano, mas ela trata literalmente de um Deus pregador. Ela trata de um Deus que comunica a sua palavra por meio da própria palavra. É pelo poder de Deus que quem crê é capacitado a viver com firmeza, não obstante toda luta de perseguição que possa se enfrentar. Bom, o autor da carta, Paulo, trabalha algumas ênfases: a ressurreição e vinda do Senhor versus um certo tipo de materialismo. Por falta da compreensão da doutrina da ressurreição, a gente pode entender que toda a confusão mental entre a questão greco-romana e a esperança do Evangelho através da ressurreição era um tema ainda que Paulo tinha que desenvolver com mais veemência aqui nas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Bom,
Nós temos aqui a palavra de Deus, do versículo 1 ao 3, que não é o texto que eu vou expor de 4 a 10, mas de 1 a 3 nós temos aqui os mensageiros de Jesus, Paulo, Silvano e Timóteo, saudando a igreja. No versículo 2, nós temos aqui uma gratidão pela posição da igreja. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações. No versículo 4 ao 10, o texto vai nos mostrar uma ação graciosa de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, uma ação trinitária de como surge uma igreja autêntica. Aqui nesse texto nós vamos identificar justamente isso. Algumas características fundamentais, para a gente entender como surge essa igreja que a gente pode chamar de igreja autêntica, ok? Não vou trabalhar todas as características de uma igreja autêntica, de uma igreja verdadeira, de uma igreja que eu pudesse chamar de saudável ou coisas do gênero, mas eu quero me ater ao texto e algumas características que esse texto nos mostra para tentar fechar parcialmente a proposta da CBRB para essa conferência. Minha pretensão não é esgotar o tema. Esse tema, só o meu tema já daria aí uma conferência inteira, mas é trazer alguns insights bíblicos acerca daquilo que nós precisamos entender por hoje. Bom, o versículo 4 diz o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por ele. Então, no versículo 4, o apóstolo ele começa reconhecendo a eleição na vida dos irmãos de Tessalônica. Uma cidade portuária, assim como outras cidades, como Corinto e Éfeso, uma cidade afundada na miséria espiritual. E Paulo se depara com um povo escolhido por Deus para ser propriedade exclusiva do Senhor. Esses irmãos amados de Deus por um desígnio eterno. Isso é um grande milagre do Senhor para ser testemunhado, para ser louvado. Como a gente é edificado quando lê o testemunho da ação de Deus, escolhendo pessoas que, humanamente falando, elas não teriam nenhum fruto que pudesse glorificar a Deus. A ação do Senhor, de forma monérgica, de forma espetacular, de forma graciosa, chamou aquelas pessoas. A pregação do Evangelho alcançou, pelo poder e ação interna do Espírito Santo, alcançou aqueles corações cosmopolitas, corações arraigados na metrópole, mas agora esses corações eram corações completamente firmados pelo desígnio eterno. No versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. O verso 5 já começa a desenrolar, os frutos começam a aparecer aqui, as consequências da eleição do nosso Senhor.
seja, a eleição do nosso Senhor é realizada e vai gerando eventos concatenados. Ou seja, a mensagem foi proclamada, né, no poder do Espírito e com plena certeza. Ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo, ela não foi proclamada somente por meio de palavras. Essa graça da salvação, ela não chega no nosso coração por uma pregação por meio de palavras, não. Ela é o Evangelho pregado no poder do Espírito de Deus, apresentada com plena convicção. Ou seja, essa mensagem chegou aos Tessalonicenses, uma mensagem do Evangelho, apresentada não somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito e em plena certeza de fé. Ou seja, existia convicção. Não foi simplesmente por estratégias, por formas, né? Eles não receberam simplesmente recursos retóricos. Eles não receberam somente palavras de igrejas que querem ser relevantes e simplesmente dizem o que as pessoas aceitam ou que elas querem ouvir ou que vão facilitar para que elas não repugnem o Evangelho. Não. Foi o Evangelho que foi pregado. Não só por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito e plena certeza de fé. Então, a igreja surge com esse meio de graça poderoso. A igreja do Senhor surge, primeiro aspecto de uma igreja verdadeira. A igreja do Senhor surge poderosamente através da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. É assim que a verdadeira igreja surge e é assim que a verdadeira igreja é alimentada. Formas sem conteúdo são palavras jogadas no vento. No afã de querer ser relevante na pós-modernidade, Paulo nos ensina aqui nessa carta, nesse primeiro tópico, nessa primeira perícope, que a relevância que faz com a relevância só pode ser entendida a partir daquilo que constitui a igreja, que forma a igreja, o Evangelho, na ação, no poder do Espírito e com plena certeza de fé, ministrado com convicção. Assim surge. A igreja autêntica, a igreja verdadeira, ela não surge com palavras persuasivas humanas ou simplesmente com técnicas. É uma ação do Evangelho pelo Espírito. A igreja surge num envolvimento trinitário. E como é lindo saber disso. E a pregação, ela tem justamente essa natureza. A natureza da pregação é justamente essa, proclamar que a salvação chegou. Foi essa mensagem que os irmãos de Tessalônica receberam e foi essa mensagem que foi evidenciada na vida deles. Deus agiu por meio de sua palavra. Em algum momento a palavra chegou no coração deles. Deus agiu por meio de sua palavra e Espírito. A igreja não surge simplesmente com estratégias humanas,
colocar um telão de LED no fundo, ter bancos confortáveis. Tudo bem, se a sua igreja puder ter isso, mas a verdadeira igreja, a igreja autêntica, ela surge de um modo que extrapola todas as suas estratégias de querer formar uma igreja simplesmente por formar uma igreja. A igreja, ela é formada por uma ação trinitariana. Trinitariana. Atividade do Espírito Santo, através da palavra pregada, o Espírito Santo cuidando da própria palavra que ele gerou, selando, criando a convicção sobre essa autoridade da palavra, vivificando a fé, nos auxiliando a compreender corretamente, a interpretar, nos auxiliando de forma majestosa no momento da aplicação. Ele efetua, ele sela. O Senhor concede a nós o auxílio para compreender corretamente. Ele aplica internamente essa palavra nos corações. Essa palavra exposta é aplicada pelo Senhor. Versículo 6, de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Aqui nós vimos claramente que na vida dos irmãos de Tessalônica, a eleição do Senhor se evidenciou no fato da palavra ter se tornado eficaz. O Espírito Santo aplicou essa palavra no coração deles. Nós temos aqui um texto que mostra que esses ouvintes demonstraram que de fato eles eram eleitos. Eles demonstraram que de fato a ação do Espírito de ter aplicado a palavra no coração deles produziu, trouxe efeitos. A palavra, no versículo 6, fala que eles receberam essa palavra. Essa palavra que os puxou para viver não mais conforme os ídolos, não conforme os efeitos do pecado de Adão, mas agora eles vivem imitando a Cristo. Em meio à luta, à tribulação, eles se tornaram imitadores. Isso aqui só é possível quando há a pregação genuína do Evangelho na ação do Espírito Santo. Por quê? Porque, evidentemente, a pregação do Evangelho aplicada pelo Espírito Santo de Deus aos corações vai evidenciar na vida do eleito transformação. E transformação é o testemunho do poder da palavra mais o Espírito Santo. Foi o efeito claro que aconteceu aqui em Tessalônica. Foi o efeito claro. Versículo 7, dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha os efeitos vivos do Evangelho na ação do Espírito. Eles se tornaram um modelo para Macedônia e Acaia. Versículo 8. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos nada a mais. A partir deles, a palavra foi proclamada. E a fé deles tornou-se conhecida. Tessalônica era uma cidade localizada numa estrada, à beira de uma estrada,
aquelas cidades de beira de estrada, com tráfego intenso. E a ação do Espírito na vida deles, pela palavra pregada, foi tão evidente que a fé deles tornou-se conhecida pela quantidade de tráfego de pessoas intensamente que acontecia naquela região. E o verso 9 diz: porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui é um relato de uma igreja que foi convertida, de uma igreja que não foi necessariamente entretida, mas foi convertida. Uma igreja que nasceu do Evangelho pelo poder do Espírito. É assim que as verdadeiras igrejas nascem. Elas nascem pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E elas frutificam através desse mesmo ato. Esse mesmo ato gracioso do Senhor. Eles deixaram os ídolos se convertendo a Deus para o serviço cristão, para a adoração. E aqui a gente entende que, de fato, o principal objetivo de Deus na pregação, além de glorificar o seu próprio nome, é que essas pessoas a quem recebem o Evangelho, na ação do Espírito, possam ser convertidas e deixem a idolatria para uma vida que glorifica o Pai por intermédio da fé no Filho, no poder do Espírito. Calvino dizia que o propósito pelo qual a palavra de Deus é pregada é nos iluminar com o verdadeiro conhecimento de Deus, fazendo com que nos voltemos para Deus e nos reconciliemos com Ele. E parece que isso se identifica com o propósito último da pregação, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual tem sido a sua prática de pregação? Você está lendo o último livro da moda e está pegando esse livro e lançando para as pessoas? Você está pegando o último livro das técnicas de crescimento da igreja e está colocando isso como canônico e mostrando que isso é a virtude para a igreja, para a sua igreja? Paulo apresenta aqui uma característica tão fundamental para que você seja uma igreja verdadeira. Proclame o Evangelho na convicção que o Espírito Santo, ele é o agente que coloca essa mensagem, é o agente poderoso que vai fazer com que essa mensagem ela cumpra o seu objetivo no interior de cada ouvinte. E o que vai te alegrar, o que pode te alegrar, é o que alegrou Paulo aqui nesse primeiro capítulo. De ver a fé dos tessalonicenses, desses irmãos de Tessalônica, ser expandida por Macedônia e Acaia, de modo que Deus foi glorificado. O Filho foi pregado, o Pai foi glorificado. Tudo isso numa ação poderosa do Espírito. O verso 10 diz: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, esse povo que foi eleito, que manifestou essa eleição foi evidente. Esse povo foi eleito, manifestou essa eleição através da proclamação do Evangelho na ação do Espírito. Esse povo agora vive uma
característica muito importante da igreja, do povo de Deus. Esse povo agora aguarda dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então aqui Paulo começa a introduzir o assunto da segunda vinda, da ressurreição, que era algo que era um ponto que ele precisava fechar aqui nas duas cartas. O povo de Deus precisava aguardar a vinda de Jesus Cristo. O povo de Deus precisa aguardar a vinda de Jesus Cristo. E enquanto ele não vem, o povo de Deus frutifica para a glória do Pai. E ele vai fechar justamente com essa ideia. A ideia de um povo que é eleito para o serviço e que vive aguardando dos céus a manifestação do Filho de Deus. Nessa carta, nesse capítulo específico, nós vamos encontrar a função do Espírito Santo em todo o processo onde nós encontramos a proclamação e recepção do Evangelho. Como é lindo saber que o Espírito Santo de Deus, ele é ativo na proclamação do Evangelho. Como foi lindo saber nesse primeiro capítulo que, além dele ter sido ativo na proclamação, nós percebemos que ele foi ativo na recepção do Evangelho. O Espírito Santo de Deus nos torna persuasivos. A verdadeira persuasão é da própria ação do Espírito. E a necessidade verdadeira que os nossos ouvintes precisam é de ouvir o Evangelho, sendo também persuadidos pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós vamos aprender do versículo 5 e do versículo 6. Nosso Evangelho não chegou até vós por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo. Ele é ativo também na santificação. Olha aqui que diz o versículo 8. Porquanto a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares. Quer dizer, o Espírito Santo também, ele é ativo no processo da santificação. É bem claro aqui que o Espírito Santo de Deus, ele está ativo, movendo os cristãos à profecia, à proclamação do Evangelho e à recepção do Evangelho. Como é lindo ver a ação trinitariana nessa primeira perícope da carta aos Tessalonicenses. Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito, nós identificamos uma igreja que nasce e se desenvolve e é treinada a ser apurada nessa compreensão da ressurreição e da vinda de Jesus. Paulo aqui, ele nos mostra que a esperança em Jesus Cristo é que produz esse fruto da perseverança. O que diz o capítulo 1, versículo 3. Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a esperança deles em Jesus Cristo, que produziu toda essa perseverança que foi vista nos frutos manifestos que chegou em Macedônia e Acaia. É o Senhor que faz com que o amor e a graça cresça no coração deles e eles pudessem vencer os obstáculos de perseguição,
os obstáculos ainda de uma igreja nova que precisava vencer um pensamento greco-romano. Jesus Cristo é a fonte da nossa fecundidade. Jesus Cristo é a fonte da nossa saúde como igreja. Jesus Cristo é fundamental. Nós precisamos permanecer firmes e nos apegarmos a essa verdade. 2 Tessalonicenses 2,15, para que os frutos continuem permanecendo. A igreja de Tessalônica, ela estava aqui com a fé operosa no Senhor Jesus Cristo. E ela precisava continuar manifestando essa fé, se firmando mais e mais nas coisas últimas acerca da ressurreição e da volta de Jesus Cristo. Bom, eu queria extrair algumas ideias finais desse pequeno aporte que eu fiz de acordo com a proposta que me foi lançada. A primeira coisa que eu queria extrair é: nós precisamos de fato de entender que a eleição do Senhor, ela se manifesta. É impossível que a eleição de Deus em nossas vidas não tenha frutos perceptíveis. É isso que a gente vai identificar aqui. A vida de fé, ela jamais pode acontecer se não for dada por Deus. Aqui a gente identifica, de fato, que não houve nenhuma intenção natural deles de serem de Deus. O Senhor os alcançou. Eles foram eleitos. E, como consequência dessa eleição, eles manifestaram frutos da justiça. Eles não se tornaram meros homens que falavam de alguma nova religião. Eles não eram hipócritas. Eles não tinham aderido nominalmente a uma religião. Não. Eles, de fato, foram convertidos. A proclamação do Evangelho chegou até a vida deles. A proclamação da palavra veio até eles. O Evangelho foi falado e, pela ação do Espírito, ficou evidente a eleição que Deus havia estabelecido para a vida deles. E a consequência natural é que a fé deles foi conhecida. Eles manifestaram os frutos. Eu queria destacar aqui que, de fato, nós como pregadores, no culto público, na reunião da adoração pública, temos um desafio muito grande. O desafio de pregar, proclamar o Evangelho. O culto público, como meio de graça, tem um ápice, que é a pregação do Evangelho. Essa pregação do Evangelho na ação do Espírito é que pode produzir uma igreja autêntica. É que pode produzir, de fato, uma igreja que vai glorificar a Deus no mundo, assim como a gente viu aqui em Tessalônica, a fé deles alcançando outras nações, por ser uma cidade onde tinha uma rota de vários povos, e eles acabaram alcançando muitas pessoas pela autenticidade genuína do Evangelho produzido pela ação do Espírito na vida deles. Proclamemos essa mensagem. Não vamos ficar inventando. Não vamos pensar que existem novas fórmulas para fazer a igreja do Senhor frutificar. Nós temos um dos meios de graça, que é a nossa reunião pública. Nesse meio de graça,
nós temos o ápice da pregação, então proclame o Evangelho. No poder do Espírito, que Deus coloque essa palavra nos corações e que produza crentes e que esses crentes manifestem a sua eleição poderosamente, mostrando sua fé ao mundo. É isso que é um dos primeiros tópicos para a gente identificar o que é uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica. O restante são adereços, o restante são questões complementares. Não se preocupe tanto com o restante, não se preocupe tanto em tentar fazer com que as pessoas queiram ser ou fazer parte da sua igreja. Uma igreja autêntica é uma ação da palavra. A igreja autêntica é pela ação da palavra e a ação do Espírito que coloca essa palavra, que age, que sela essa palavra nos corações. Tudo isso é suficiente, meu amigo. Tudo isso é suficiente. A palavra pregada, o evangelho pregado na ação do Espírito torna pregadores persuasivos e torna ouvintes receptivos. Aqui nessa carta a gente vai ver nessa primeira sessão, nessa primeira perícope. De fato, o que nós precisamos é de ser uma igreja verdadeira. E a autenticidade do pregador é pregar, proclamar unicamente o Evangelho em toda a Escritura, na ação do Espírito, na convicção que o Espírito aplica essa mensagem. E por outro lado, os ouvintes, o que eles precisam é serem receptivos. E essa ação de recepção só é possível quando o Evangelho é pregado também pelo poder do Espírito. E, consequentemente, eles colocando isso em prática. Então, essa ação contínua da igreja, proclamando o Evangelho, vai formando um povo autêntico e vai glorificando a Deus no mundo. E assim, o propósito último da pregação, que é a glória do Pai, vai se cumprindo pela pregação do Filho no poder do Espírito. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço, Pastor Michel Augusto. Que essa conferência abençoe a sua vida, sempre e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Olá, boa noite. Saudações de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, da Igreja Batista Histórica, assim também como